Gravando. Uma boa noite a todos. É com muito prazer, muita satisfação que estamos, muita alegria, né? Que estamos mais uma vez reunidos aqui para mais uma aula, nosso curso de Educação Mediúnica, primeiro ano. Boa noite, Cecília. Boa noite, Edson. Boa noite, pessoal. Eu faço minhas palavras do Edson, bastante alegria, muita saudade de todos. E nesse momento vamos interagir, né? Dessa forma tão diferente, mas conectados em alma, em pensamento, né? E em amor. Então vamos lá. Vamos pedir licença ao Pai para que abençoe a nossa aula e que possamos transmitir a mensagem de uma forma bem alegre, bem tranquila, para que todos nós possamos absorver e colocar em prática no nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Hoje nós vamos... Ih, coloquei coisa errada, peraí, gente. A aula de hoje, nós vamos falar... vai ser a 11ª aula, né? Parte A, animismo e mistificação, e a parte B, a parábola da ovelha perdida. Parte A, animismo e mediunidade, né? O animismo é um fenômeno produzido pela própria pessoa, pelo encarnado, com suas faculdades espirituais. Só que ele não usa os sentidos físicos, do corpo físico. O encarnado, ele age espiritualmente, né? A mediunidade, como estudamos em aulas passadas, né, é a faculdade humana, natural, pela qual se estabelece a relação entre o homem e o espírito. A gente decidiu definir o que é animismo. O animismo não tem a interação de um terceiro, é o espírito do encarnado que atua, né? E a mediunidade é um espírito desencarnado que se comunica, que usa a pessoa como médium, né? A gente quer definir isso de início para facilitar o desenrolar da aula, tá bom? Aqui nós temos definições de animismo fora da doutrina, né? O que diz a filosofia? Cada uma das doutrinas que afirmam a existência da alma humana considera como princípio e sustentação de todas as atividades orgânicas, especialmente das percepções, sentimentos e pensamentos. O que diz a antropologia? Primeiro estágio da evolução religiosa da humanidade, no qual o homem primitivo crê que todas as formas identificáveis da natureza possuem uma alma e agem intencionalmente. E o que diz a ciência não material? O animismo, do termo latino animus, alma, vida, é a cosmovisão em que entidades não humanas, animais, plantas, objetos inanimados ou fenômenos possuem em uma essência espiritual. Aqui a gente pode entender que essas definições partem num ponto da existência da alma, né, do espírito. Uma coisa além do físico, né, que se manifesta. Podemos entender também como o início dos pensamentos espíritas para que serviram de estudo da doutrina, né? O início, o ponto de partida, né?
Aí a doutrina se aprofundou. Agora a gente tem a definição da doutrina, né? Você, Cecília. Allan Kardec traz para nós, no Livro dos Espíritos, a partir da questão 400, o estudo da emancipação da alma. E aí ele entra no item do sono e os sonhos, as visitas espíritas entre pessoas vivas, transmissão oculta do pensamento e por aí vai, né? Porque qual a finalidade de nós entendermos a emancipação da alma? Não é? Porque esse capítulo para gente ligado ao animismo. Por quê? Quando o espírito do encarnado está emancipado do corpo físico, ele tem contato com o mundo espiritual. Nesse momento, ele recobra, ele se lembra, ele revive momentos, sensações que ficam gravadas, né? E ele traz para o mundo encarnado. E Kardec pergunta se o espírito encarnado permanece voluntariamente no envoltório corporal. E os espíritos dizem que é como se você perguntar ao prisioneiro se ele está satisfeito sob as chaves, não é? Encarcerado, ali na cela. O espírito encarnado aspira incessantemente à libertação. E quanto mais grosseiro é o envoltório, mais deseja ver-se desembaraçado, né? Ou seja, nosso corpo físico, ele limita, não é? Ele oprime, de certa forma, o nosso espírito. E no momento que se emancipa, e nesse item, não é, que está sendo estudado, pesquisado por Allan Kardec, é o momento do sono. No momento do sono, os laços fluídicos que prendem o espírito ao corpo físico, eles se afrouxam e o espírito tem a oportunidade de transitar no mundo espiritual, se encontrar com amigos, familiares, não é? Como nós bem sabemos, e trazer, né, um pouco para si da satisfação de ser livre, de estar no verdadeiro mundo, na verdadeira vida. Próximo. Aqui no Livro dos Médiuns, capítulo 19, questão 223. Capítulo 19 fala o papel do médium nas comunicações, né? A questão 223, o item 2, fala o seguinte, Kardec pergunta aos espíritos, né? Aos espíritos. Com as comunicações escritas ou verbais também podem emanar do próprio espírito encarnado no médium, né? E aí os espíritas respondem: a alma do médium pode comunicar-se com a de qualquer outro, se goza de certos graus de liberdade, recobra sua qualidade de espírito. Tendes a prova disso nas visitas que vos fazem as almas de pessoas vivas, as quais muitas vezes se comunicam convosco pela escrita, sem que as chamais, porque ficais sabendo, entre os espíritos que evocais, alguns há que estão encarnados na terra. Eles, então, vos falam como espírito, e não como homens, porque não se havia de dar o mesmo com o médium. Conforme a questão anterior, né, o espírito, quando a gente dorme, a gente se desprende do corpo, né? Então, nesse estado de emancipação da alma, do espírito, ele se comunica tanto com o espírito que está preso a um corpo carnal, né? Que se emancipou
do corpo, né? Está dormindo também como espírito sem o corpo carnal, né? Então, aqui nós temos, então, no animismo, o livro fala assim, né, na página 107. Mesmo quando se trata de comunicações com um desencarnado, como médium, nunca seremos neutros no intercâmbio, né? Assim, mesmo quando a gente existe uma comunicação, né? Essa comunicação não é pura, né? O médium ele não vai ser neutro, né? Hermínio C. Miranda diz que não há fenômeno espírita puro, de vez que a manifestação de seres desencarnados em nosso contexto terreno precisa do médium encarnado. Precisamos do veículo das faculdades da alma, espírito encarnado e, portanto, anímico. O que ele está querendo dizer é o seguinte: numa manifestação, sempre vai existir essa questão do animismo, né? Sempre vai ter alguma coisa do médium. Por quê? Porque que nem diz a música, né? A mão que dá a flor, as rosas se perfuma, né? O espírito ele usa o corpo a pessoa encarnada para se comunicar. Então sempre vai ter um pensamento, alguma coisa do médium, né? Diferente do exemplo que nós temos no livro Domínio da Mediunidade, onde no capítulo 22 nós temos um exemplo de um animismo. A médium, a personagem, ela a pessoa dela, né, pede socorro, mas fala como se fosse uma terceira pessoa, né? Eu convido todos a dar uma lidinha, que é bem interessante para a gente entender melhor, tá bom? Cecília? Oi, tô aqui. Na internet deu uma piscada, eu queria saber só se tinha caído ou não. Você está aí, né? Tô aqui. Complementar alguma coisa? Posso ir para frente? Na verdade, eu queria dizer o seguinte, que com relação ao animismo, à medida que nós vamos estudando, nós vamos compreendendo melhor, né, a nossa própria faculdade mediúnica e vamos interferindo cada vez menos, né, na comunicação dos irmãos desencarnados, né, para que ela seja mais fiel possível, né? Nós vamos aprendendo a limpar nossa mente, vamos aprendendo a sermos mais confiantes, talvez, não é? O animismo ele traz uma certa insegurança, principalmente quando nós estamos começando. Mas os estudiosos nos dizem que é um procedimento, um processo normal, não é? É um intercâmbio, é uma interação, e nós vamos encontrando aí talvez um modo de trabalho, né? Porque nós não vamos perder as nossas características como encarnado, mas também não, a nossa característica não pode modificar o teor das mensagens, não é? Era só isso que eu queria dizer. Com relação às comunicações mediúnicas entre os vivos, Ernesto Bozano diz para nós o seguinte, que essas comunicações elas só vêm confirmar a veracidade das comunicações dos desencarnados, não é? Então, por quê? Porque nós somos todos espíritos, não é? Tanto é que Kardec ele trata espíritos encarnados e espíritos desencarnados. Então, as nossas comunicações entre encarnados, elas
vão desde aquela transmissão de pensamento, em que nós ficamos ali pensando na pessoa e a pessoa aparece, a pessoa telefona e nós costumeiramente dizemos você não morre mais, não é? E entre outras que vão ser estudadas mais adiante. Próximo. Como saber se a mensagem é do espírito comunicante ou do médium, né? Aqui nós trouxemos quatro exemplos, né? Primeiro, o pensamento não foi pré-concebido e surge à medida que a mensagem é transmitida, né? Um exemplo é quando a gente um exemplo, saí para trabalhar e me deparei com um acidente, né? E aí trabalhei o dia inteiro e fiquei com aquilo na cabeça, né? Quando eu fui para o centro para fazer um trabalho mediúnico, a, a, a mensagem que veio, vamos colocar que veio daquela pessoa que se acidentou e desencarnou, né? Eu fiquei assim tão impressionado durante o dia com essa situação que essa mensagem ela veio, né? Eu atribuí aquele irmão que desencarnou, mas na verdade, né? Foi da minha impressão, né? Da minha lembrança de ter convivido o dia inteiro com aquela imagem na mente, né? Segundo exemplo, muitas vezes a ideia central é muito contrária à que se tinha anteriormente sobre o assunto. Um exemplo, eu sou contrário a uma posição, né? Existe uma situação que eu falo não, 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 e o teor da mensagem diz exatamente o oposto do que eu penso, né? Então caracteriza-se que não foi uma coisa minha, né? A mensagem veio de um terceiro, né? Terceiro exemplo, pode estar muito além dos conhecimentos do médium, né? Um exemplo que a gente pode usar aqui vamos supor, eu Edson, né? Um ser normal, faço uma psicografia onde o irmão que se comunica comigo traz uma mensagem de física quântica, coisa que eu não tenho esse conhecimento, não é do meu dia a dia, ou seja, é do irmão, não é minha, né? E a quarta, é necessário ainda observar a natureza das comunicações através da circunstância e da linguagem, né? Isso aqui é um alertinha que a gente tem que sempre observar, né? Sempre prestar atenção. Uma coisa que a gente ouve muito falar na casa é analisar sobre o crivo da razão, né? A gente tem que, antes de ter a certeza que aquela mensagem é uma coisa bacana, legal, vamos compartilhar, vamos pegar opiniões, vamos, né, fazer uma pesquisa para saber ter a certeza que aquela mensagem é uma mensagem legal, que está trazendo coisas boas, está trazendo, fazendo bem, né? É verdade, né, Edson? Se essa mensagem ela é útil, né? Isso, se ela é útil. Isso que eu queria, essa palavra que eu queria achar. Muito obrigado. Vamos lá, agora a gente vai entrar em mistificação, né? O que é mistificação? No nosso livro, na página 109, define assim: mistificar significa enganar, burlar, trapacear, iludir.
Diz Hermínio C. Miranda: o fenômeno fraudulento nada tem a ver com animismo, mesmo quando inconsciente. No caso, na situação do animismo, a gente traz, como a gente está, é o espírito nosso espírito que traz a mensagem. Então, vamos pegar um exemplo de mensagem. Então, a gente traz a nossa caixa preta, aquelas lembranças do espírito, não do encarnado, né? Se o encarnado toma consciência disso, de que e tira proveito, né, dessa situação com um outro irmão, isso não é mais animismo, passa a ser a mistificação, passa a ser uma mistificação, né? Isso é uma mistificação por parte do encarnado. Pode acontecer também de uma comunicação onde um irmão, né, traz uma mensagem, um exemplo, e atribui a um ícone da história, né? Traz uma mensagem, fala coisas legais, tal, e na hora de assinar, assina como se fosse uma outra pessoa que não seja ele, né? Então, isso caracteriza-se mistificação também. Então, a mistificação pode ser tanto do encarnado como do desencarnado, conforme diz o livro. Só estaremos expostos à fraude se exercemos a mediunidade com leviandade e interesse, ou seja qual for. E ainda se nos recusarmos a melhora íntima. Bem, segundo que a doutrina nos traz, se a gente trabalha com leviandade e interesse, né, isso não é contrário à caridade. Então, está errado, né, na nossa concepção. E para a gente se melhorar, para a gente sair desse estado de leviandade e interesse, o caminho é a reforma íntima, é melhora íntima, né? A gente, né, buscar caridade, né? E o caminho é através da reforma íntima. É isso que a mensagem está dizendo. Onde, porém, a influência moral do médium se faz realmente sentir é quando ele substitui, pelas suas ideias pessoais, aqueles que o espírito se esforça por lhes sugerir, e também quando tira da sua imaginação teorias fantásticas que, de boa fé, julgam resultar de uma comunicação intuitiva. Aqui é uma mistificação por parte do médium, né? Quando o médium, ele até mesmo por boa fé, conforme diz a mensagem, ele troca a mensagem, ele acrescenta coisas a partir dele, diferente do que o irmão passou, né? E descaracteriza, né? Mesmo por boa fé, para melhorar ou para tirar proveito, é uma mistificação, né? Por parte da mensagem, o médium que alterou. Né? Quer acrescentar alguma coisa, Cecília? Não, na verdade, independente de ser com uma intenção ruim, uma intenção boa, a mistificação é enganar a outra pessoa ou o grupo por um determinado proveito. Então, quando o médium ele sabe que ele está fazendo uma coisa contrária, ele sabe que não é que a mensagem que ele está passando é diferente da que ele recebeu, ele está mistificando. Seja de boa fé, né, achando que a sua opinião vai ajudar, vai resolver, ou seja realmente para tirar algum proveito, alguma vantagem do grupo, vamos dizer assim. Né? É só isso. Obrigado.
Mas e os espíritos mistificadores, né? Eles continuam existindo, continuam ali na espreita, e como que nós podemos fazer para não sermos enganados por eles, né? Os espíritos nos dizem de uma forma muito didática, muito categórica, né? Muito explicativa, que não pedir ao Espiritismo nada mais do que ele pode dar-vos, ou seja, o aperfeiçoamento moral da humanidade. Desde que não vos afasteis disso, jamais sereis mistificados. Então, buscando sempre essa elevação moral, né, esse aperfeiçoamento, através dos estudos, da prática do bem, nós não vamos ser envolvidos pelos irmãos mistificadores, porque teremos propósitos no bem, propósitos que vão auxiliar não só a nós, mas todo o grupo, não é? E uma boa sintonia, o que traz para nós, meus irmãos? Espíritos também com boa sintonia, né? Próximo. Parábola da ovelha perdida. Quer falar alguma coisa, Edson, sobre isso? Eu escolhi essa mensagem, essa imagem para esse slide porque eu me identifiquei com esse pastor, né? É um pastor moderno, um pastor dos dias de hoje, né? Eu me vi sentado nessa mobilete aí, carregando a ovelha perdida com um sorrisão. Olha o sorriso que a ovelha tem, que bacana, né? Gostei muito. Ele está bem satisfeito e a ovelhinha parece também que está bem feliz, né? E essa parábola, eu acredito que todos se lembram dela, todos já conhecem, nós vamos só dar uma pinceladinha. Jesus estava reunido com várias pessoas, chegaram os fariseus, começaram a apontar o Cristo, dizendo que ele estava sempre junto, se relacionando com pessoas de má vida, e Jesus didaticamente falou a parábola da ovelha perdida, dizendo assim: qual de vós, tendo 100 ovelhas, perder uma, não abandona as 99 no deserto e vai em busca daquela que se perdeu, até encontrá-la? E achando-a, alegre, a põe sobre os ombros e de volta para casa convoca os amigos, vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque encontrei minha ovelha perdida. E eu vos digo do mesmo modo: haverá mais alegria no céu por um só pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento, né? Então, essa parábola traz para nós o Cristo, traz as ovelhas que somos todos nós e traz o arrependimento, né? Que é esse ato que faz com que nós mudemos de vida, mudemos o rumo de dos nossos pensamentos, não é? E tem uma reflexão para nós bem interessante. Próximo. Que tipo de ovelha você é? Que tipo de ovelha nós somos, não é? Nós já sabemos que o Cristo está disposto a nos ajudar, a nos envolver, a nos resgatar. Ao longo da nossa vida, nós vamos encontrando os benfeitores espirituais, trazendo mensagens para nos reconectar, né, com a nossa verdadeira tarefa, que é, como já foi dito, um melhoramento íntimo, não é? O melhoramento moral, o melhoramento de convivência. E já vimos tantos irmãos que foram resgatados pelo Cristo. Podemos lembrar Maria Madalena, Paulo de Tarso, tão importante para todos nós, não é? E onde é que nós estamos nesse ser ovelha, né? Nesse distanciamento do Cristo? Nós estamos entendendo o seu chamado, nós estamos querendo estar com Ele, sabendo que temos que abrir mão de uma série de coisas, mas sabendo também que estar com Ele é um caminhar suave, é um caminhar leve, é muito gratificante estar com Cristo, não é? E esse arrependimento traz para nós a expiação, a reparação e o perdão, não é? Como ingredientes tão necessários para
para a nossa vida, né? Que não cessa, que não para. Nós já até estamos estudando a emancipação da alma, e nesses momentos nós nos encontramos com os benfeitores que vêm nos auxiliar, nos dar boas ideias, não é? Nos reanimar para as nossas atividades. Temos também o concurso da prece, que vem nos auxiliar de todas as formas, e muitas vezes nós esquecemos de tudo isso porque estamos envolvidos no mundo material, não é? Então, nesse momento é que nós estamos no deserto, não é? No deserto em que nos falta tudo. Mas o Cristo está lá nos chamar. Então, quando é que nós vamos voltar aos braços do Criador? Não é? Quando é que nós vamos tomar aí o remédio do arrependimento e fazer esse caminho com amor, com consciência, exercer o mandato mediúnico sem medo, não é? E se errarmos, vamos ter a humildade de reconhecer o nosso erro e praticar novamente, não é? E voltar ao banco das escolas e aprender, que a nossa vida é um eterno aprendizado, não é? Para isso que o mestre veio aí nos chamando sempre. Como nas portas de Damasco, ele chamou Paulo de Tarso, Saulo de Tarso até então, não é? E ele atendeu prontamente: o que queres que eu faça? E nós, não é? Estamos perguntando ao Cristo: o que queres que eu faça? Próximo. Gente, essa última lâmina aí é um convite que eu quero fazer. Essa casa aí do meio é uma casinha que eu adquiri há pouco tempo, da Noruega, né? Então, estão todos, assim que acabar a pandemia, estão todos convidados a passar um fim de semana lá comigo para a gente assistir a aurora boreal, tá bom? Ai, vai ser uma delícia. Vai ser ótimo. Nós vamos ter muita coisa para conversar. Sim, sim. Então, vamos lá. Muita paz a todos. Até a nossa próxima aula. Aí eu convido a Cecília para fazer a prece de encerramento. Antes de mais nada, obrigado, né? Obrigado pela paciência, obrigado por tudo, né? O convite está de pé, a gente vai em desdobramento, todos juntos. Vamos passar uns dias maravilhosos. Estão todos convidados, viu? Com certeza. Vamos fechando os nossos olhos, buscando o Cristo dentro de cada um de nós, para que possamos ter um ótimo término de semana, possamos levar luz, alegria, energias salutares, renovadoras para todos os irmãos que nós vamos encontrar, e sempre acreditando e sempre utilizando as mensagens do Cristo para estarmos mais próximos a Ele em todas as oportunidades que tivermos de mostrar o nosso trabalho através do seu amor. Graças a Deus. Graças a Uma Deus. ótima semana. Um beijo para todos. Muito obrigado mais uma vez, Cecília, pela participação, pela contribuição. É muito bem-vinda, tá? E espero que todos gostem tanto quanto eu gostei, né? Muito obrigado. Obrigado a todos. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus.